Olá, essa é a nossa série de vídeos sobre a verdadeira espiritualidade. Vamos continuar falando sobre isso. Bem, vamos continuando nessa nossa jornada, conhecendo alguns detalhes e dos ensinamentos de Cristo para você que participa dos estudos da Remanescentes e da Unidos pela Verdade Brasil. Nosso intuito é que você, com esses pequenos vídeos que nós estamos aqui gravando, possa ter algum direcionamento sobre a verdadeira espiritualidade. É claro que pessoas que não estão dentro dos nossos estudos podem também participar, assistir nossos vídeos. E talvez você não tenha uma dimensão do quanto isso é importante, e nem de tantos outros conhecimentos que nós temos acessado e tantas pessoas têm acessado. Mas para que você tenha um conhecimento muito maior e histórico, por exemplo, da história do cristianismo, nós recomendamos que vocês acessem nossos estudos, participem, se inscrevam. Aqui abaixo do vídeo tem um link de inscrição, então você vai ter acesso a fases de estudos, onde você vai ter um conhecimento muito mais aprofundado sobre esses temas. Então, vocês que participam e têm acesso a muitos documentos históricos, teológicos, nós esperamos que vocês possam ter um auxílio na questão espiritual, para ter olhos espirituais, para, na verdade, vocês já têm esses olhos espirituais, porém, algumas escamas precisam cair. Então é como se lubrificar, né? É como se colocar um pouco de colírio para que a visão possa ficar melhor e que você possa ver esse evangelho e dar um valor a tudo isso, a esses ensinamentos que são puros, para que você possa compreender que você só precisa disso e de mais nada, que a sua vida tem que ser pautada nisso aqui, nesses ensinamentos, não do homem, mas do Messias, mas de Cristo, mas do seu Senhor, que é o Filho de Deus. Amém? Vamos falar aqui sobre Mateus ainda. O livro de Mateus é bem interessante. Vamos falar sobre o capítulo 6 e o verso 19, riquezas no céu. Bem, capítulo 6, verso 19. Não ajuntem riquezas na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem roubar, nem arrombar, pois onde estiverem as suas riquezas, aí está o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão. Então, uma coisa está relacionada à outra nesses ensinamentos de Cristo. Ajuntem tesouros no céu. O que significa isso? Riquezas no céu. Então ele começa a dizer, não ajuntem riquezas aqui na terra. E o que nós observamos hoje, e já naquela época, pessoas cheias de posses e riquezas aqui na terra. Isso é errado, afinal de contas? Não. Somos seres humanos, trabalhamos,
Então, a aquisição de bens é algo comum, é algo normal, é algo bom, né? Aquele que tem o seu negócio, aquele que tem a sua renda, aquele que tem as suas posses. Mas Cristo aqui usa algumas metáforas para poder explicar quão maravilhoso e quão grande é essas riquezas no reino dos céus. Isso significa que as pessoas têm que pagar aqui para poder alcançar algumas coisas lá no céu? Não, não é sobre isso que ele está falando. Até porque em outra parte da Escritura ele deixa muito claro que somos co-participantes com ele em todas as questões gloriosas que há no reino de Deus. Amém? Então, se você é filho de Deus, essas riquezas já aguardam você, mas não tem nada a ver com prata, com ouro, com essas coisas. Nós, quantas vezes já não ouvimos isso? E você já ouviu dentro de um templo, né? Pessoas dizendo que você vai andar em ruas de ouro, em uma cidade de ouro, e jaspe, e pedras brilhosas, isso e aquilo. E é por isso que você deseja estar no céu com Cristo? É por essa razão? Você quer ter uma vida de rei no céu? É sobre isso? Não pode ser sobre isso. A nossa riqueza principal, o nosso principal motivo de estar no reino de Deus é estar com Cristo, é estar com a maior riqueza de todas, que é o seu Filho. É conhecê-lo, é vê-lo quem ele é, poder encontrar com o Mestre. Essa é a verdadeira riqueza. Mas essa é uma riqueza que não é vendida, porque ela não deve ser vendida. O que de graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. E não é isso que o sistema religioso faz. Já naquela época, antes de Cristo aparecer na sua caminhada e na sua trajetória pela terra, 400 anos antes dele, o profeta Malaquias já denunciava, e na primeira pessoa o Criador já falava, vocês me roubam e levam todo o povo a roubar. Quando você lê os contextos de Malaquias 3, 10, todos os capítulos e versículos, você vai entender que existia ali uma fúria do Criador, porque os homens que eram para fazer uma conexão entre Deus e o ser humano estavam roubando as pessoas, usando a fé delas e roubando as pessoas. Em que te roubamos? Eles falavam, vocês me roubam porque vocês tiram daqueles que têm fome, a questão dos dízimos, né? Vocês tiram daqueles que eram para ser alimentados, vocês desviam deles para vocês, e eles ficam sem o que comer, enquanto vocês estão com celeiros cheios. Aquela mensagem, hoje, nos nossos dias, eles pegam e colocam essa culpa em cima das pessoas. E as pessoas, por serem ignorantes, por não terem conhecimento, por não ter a consciência expandida para a verdade, acreditam que essa advertência era para elas. O que acontece? Se sentem culpadas, e afinal de contas está escrito, não é mesmo? Então elas obedecem, mas não estão obedecendo ao Criador. Elas estão acreditando em uma interpretação forjada de líderes religiosos de hoje, que mantém elas em uma escravidão terna em relação a essas questões de submissão a dízimos e tantas outras cobranças ilícitas que existem hoje. Então eu faço uma analogia aqui dentro disso, e Cristo falava que em uma época que as riquezas eram comuns, a moeda já era o meio de via na época, né?
Já existia moeda há muito tempo, então aqui dinheiro já era existente. Pessoas já corriam atrás disso. Então, mas ele estava dizendo que as riquezas no seu reino, onde as pessoas poderiam ajuntar, eram conquistadas através da pureza, da fé, de bons atos e, acima de tudo, de ser e ver as coisas e observar como uma inocente criança. Então, querer estar com ele, compreender a sua mensagem. E uma pessoa que compreende isso, ela já ganhou a verdadeira riqueza. Também eu costumo sempre falar, não importa, quando eu estiver no mundo do Messias, quando eu estiver na constelação, você pode dar o nome que você preferir. Ele disse que era reino, mas quando estivermos com ele, ele disse, eu vou para o Pai para preparar a vocês morada. Quando estivermos, eu falo por mim, eu sempre disse isso, quando eu estiver com ele, eu não me importo de estar no lugar mais simples, se é que existe um lugar simples, ao lugar onde se chama Reino de Deus. Então, o fato de estar com ele é o principal motivo da nossa fé. Porque cremos nele. Amém? Vivemos por ele. Então, seguimos os seus ensinamentos. E é sobre isso que nós estamos falando aqui nesse vídeo. De uma forma tão simples, mas é possível se compreender tanto dentro dos seus ensinamentos, igual esse que acabamos de ler aqui, riquezas no céu. Eu acho que eu tenho sido repetitivo na questão do jovem rico, nós falamos dele outras vezes, mas ele tinha riquezas na terra, e isso é errado? Não, mas ele não tinha riquezas no céu. Ele não conhecia a verdadeira riqueza. Isso não tem nada a ver com dinheiro, meu irmão. Isso não tem nada a ver com moeda. Quantos líderes religiosos não estão usando isso também para distorcer a verdade hoje, em nossa época, em nosso tempo? A sociedade, você sabe quando é feita uma sociedade, tem-se o contrato, né? Tem-se um acordo firmado, registrado, bonitinho, como se manda o figurino. E nós também demos para as pessoas o contrato da fé. Tem até um momento, aliás, você vai até acompanhar agora comigo, enquanto a gente está aqui conversando, você vai acompanhar agora imagens das pessoas levantando o contrato da fé, e apresentando para Deus e firmando essa sociedade. Está vendo aí essas imagens? Então, isso que elas têm nas mãos é o contrato da fé. E elas apresentam esse contrato da fé para Deus, firmando essa sociedade. Estão se associando com Deus para conquistar. E um detalhe, esse contrato ele é autenticado. Esse contrato ele tem a sua autenticação. Inclusive, nós vamos até colocar agora imagens do momento em que os pastores, os 70 pastores, quando as pessoas estão descendo do altar, eles vão autenticando. E eu pedi para que fosse feito o seguinte, pegasse o elemento que simboliza o sangue do Cordeiro e fizesse com esse elemento uma marca no contrato, em forma de uma cruz. Porque o senhor sabe que foi pelo sacrifício de Jesus na cruz que hoje nós podemos nos associar com Deus e ter de Deus os benefícios. Está vendo essas imagens dos pastores fazendo essa autenticação, fazendo esta marca da cruz com o sangue do Cordeiro? Está vendo? Então, se você tem o contrato da fé, você vai trazer nesta segunda-feira. Se você não tem, vai receber e nós vamos determinar isso. Quando
quando nós passamos o colírio da verdade nos olhos, quando as escamas caem, quando a cortina religiosa sai, nós começamos a vê-lo, nós começamos a conhecê-lo com uma pureza maior, começamos a observá-lo, o que é. Nós começamos a observar o que é evangelho puro. Não é pentecostal, não é católico, não é reformado. Isso não é evangelho puro e simples, como dizem os reformadores, os reformados aí de web hoje em dia. Como que o evangelho pode ser puro e simples se eles matavam pessoas para aceitar suas doutrinas, se eles derramavam sangue? Os reformados, todos eles têm a mão lá em assassinatos e execuções. Portanto, hoje, através da mensagem simples, mas objetiva do Mestre, nós conseguimos compreender o que é uma verdadeira espiritualidade. E é nisso que a nossa vida deve estar pautada. É nisso que temos que viver. Amém? Nós lemos um outro trecho abaixo desse que nós lemos, mas nós falamos sobre isso, vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje e a gente se vê no nosso próximo vídeo sobre a verdadeira espiritualidade. Um abraço a todas, a gente se vê.